Por problemas técnicos durante a live, infelizmente não foi gravada a parte inicial das palestras. Apresentamos nesta composição as telas utilizadas pelo PDG Carlos Silva e PDG Almeida. Neste vídeo um treinamento para uso do banco de projetos do Distrito Múltiplo LD de Lions Internacional. O acesso ao banco de projetos se dá diretamente pelo site mencionado na tela ou pelo site do Múltiplo LD, na aba de projetos. O site do Múltiplo LD é https://multiplod.lions.org.br. O usuário pode entrar tanto pelo celular como pelo computador ou notebook. Na tela do notebook, na aba superior, basta clicar em Projetos. Na tela do celular basta clicar nos 3 tracinhos, para abrir o menu e dar em Projetos. A partir da página principal do banco de projetos, o usuário pode selecionar o que deseja, tanto na aba superior como nos botões que aparecem na parte inferior ou em negrito no texto. A aba superior ao clicar mostra outras opções. Vamos iniciar este treinamento selecionando Informar novo projeto ou relatar um novo projeto. A página do novo projeto a ser relatado tem os quadros em branco para serem preenchidos, o nome do projeto, o tipo de atividade para classificar o mesmo dentro das causas globais ou outros. Deve-se informar o nome completo do relator e seu e-mail, através do qual o relator poderá retornar ao seu projeto e atualizá-lo ou completá-lo quando desejar. O nome do clube que desenvolve esse projeto e seu distrito devem ser informados. Fornecer uma descrição sumária do projeto. Qual o público a ser atendido? Quais voluntários ou tipo de voluntários, as horas trabalhadas e a seguir o que? Quais ações? Por quê? Onde? Quando? Como foi feito? Quanto custa? Quais os materiais utilizados? Quais as parcerias? Qual a importância do projeto para a comunidade? O que pode ser feito para melhorar o projeto? O que mais sobre o projeto? Ao final, informe quantas fotos ilustrativas deseja enviar para ilustrar o projeto. Aqui ressaltamos que não é para enviar uma quantidade grande, nem leões fazendo pose, mas sim mostrando ações concretas sobre o projeto. Ao final deve-se salvar para depois verificar e corrigir o que precisar na tela seguinte. A tela de revisão mostrará todos os campos preenchidos para o relator ler novamente seu trabalho e acertar o que for necessário. Caso seja um novo associado que esteja fazendo o relato pela primeira vez, o sistema solicitará alguns dados adicionais, como seu número de celular e que seja criada uma senha para ele poder voltar ao sistema e alterar o que desejar em seu projeto. Feito isso, o relator, já cadastrado, basta informar sua senha para continuar. Ao continuar, havendo fotos para fazer a gravação no servidor, aparece o passo 3. Basta clicar no escolher arquivo da foto em seu computador e procurá-la em alguma pasta de seu dispositivo. Selecione e volte no quadro escrevendo um pequeno texto com o título da foto e a sua descrição. Repita esse mesmo processo para cada uma das fotos a serem publicadas no projeto. Ao final, salve seu trabalho, que em seguida aparece a tela final informando que seu processamento foi feito com sucesso. Daí você tem 3 opções: voltar ao banco de dados, criar um novo relato ou administrar o banco de projetos, finalizando essa inclusão. Vejamos agora como se faz a administração do banco de projetos. Ela é possível em 3 níveis: administração para o próprio relator, para o assessor ou assessora de serviços de cada distrito, e para o assessor ou assessora de serviços do Distrito Múltiplo LD. Os administradores ou relatores podem ainda visualizar um projeto específico, tendo seu código de identificação. Pode selecionar qualquer projeto já disponibilizado, dessa vez por tipo ou causa global, por distrito, por clube ou por ordem de apresentação.
Os coordenadores GST dos distrito e do múltiplo podem obter uma lista de todos os seus respectivos relatores dos clubes, para facilitar a comunicação entre os coordenadores e quaisquer de seus relatores. Todos os relatores e coordenadores têm seu e-mail e senha cadastrados no sistema para entrar nessas facilidades. Caso desconheça ou não lembre sua senha, basta pedir ao sistema que a mesma será enviada ao e-mail cadastrado, ou se desejar pode solicitar pelo WhatsApp, mas daí, como é um processo manual, não será instantâneo. Finalmente, as funções de administração do banco de projetos incluem a possibilidade de deletar ou apagar completamente um projeto. Cada relator pode apagar quaisquer dos seus projetos. Também é dado o direito de apagar quaisquer dos projetos do seu distrito ao respectivo coordenador distrital. O coordenador GST do distrito múltiplo também pode apagar quaisquer dos projetos listados. Cada relator ou coordenador deve saber o código de identificação do projeto a ser deletado e informar seu login e senha, para deixar registrado sua decisão. Essa facilidade é necessária para possibilitar retirar do sistema algum projeto indevido ou por erros cometidos, como duplicidade de projetos ou testes efetuados. O administrador deve informar o motivo existente para apagar o projeto, escolhendo uma opção e confirmando sua decisão ou não. Vamos saber agora como visualizar projetos que já foram cadastrados no banco de projetos. Essa é uma operação livre e pública, diferente do portal do Lions, no qual as atividades descritas ficam restritas à comunidade Lions. Em nosso caso, o objetivo maior do banco de projetos é divulgar os projetos concebidos pelos Lions Clubes para que outros clubes possam conhecer os projetos de sucesso e deixar como sugestão para outros desenvolvimentos. Na inclusão dos projetos, cada um deles foi classificado dentro de uma das causas globais ou de um grupo de ações usuais dos Lions Club. Por isso, na visualização, o visitante pode selecionar uma causa e ver os projetos já elaborados para a mesma. O visitante pode selecionar também os projetos desenvolvidos em cada um dos 9 distritos da área de abrangência deste banco de projetos. Ou ainda selecionar um das inúmeras entidades ou clubes que já descreveram seus projetos. Após a escolha, basta clicar no botão Visualizar. A tela mostra a lista de projetos dentro da escolha feita. Leia o título do projeto e a entidade que relatou o mesmo e visualize o desejado, clicando na última coluna no botão IR. Importante. A coluna da situação de cada projeto informa se é um novo projeto ou se ele já foi revisado ou lido pela respectiva assessoria do distrito ou ainda se é um projeto descrito em PDF, que são os primeiros projetos elaborados nessa forma de apresentação. A nova página mostra o projeto em todos os seus detalhes, o que pode ser observado rolando-se a tela até o final. Caso o projeto tenha fotos ilustrativas, elas serão mostradas no final da mesma. Isso é tudo. Obrigado por assistir até aqui. A Assessoria de Tecnologia da Informação agradece. Por problemas técnicos durante a live, infelizmente não foi gravada a parte inicial das palestras. Apresentamos nesta composição as telas utilizadas pelo PDG Carlos Silva e PDG Almeida. Bom, aqui nós temos então, passamos de imediato, a equipe global de liderança em nível de clube. Ele não é tão diferente da equipe global em nível de distrito. Tem a sua GAT, constituída de uma GMT, GST, GET, em nível de clube, claro. E a GAT em nível de clube é dirigida, é presidida pelo próprio presidente do clube. E tem suas assessorias. A assessoria da GLT de clube é um encargo do primeiro vice-presidente. Então, isso é taxativo. O primeiro vice-presidente é o líder do comitê de liderança, para quem cabe realmente conduzir esse trabalho. O assessor de GMT, assessor de GET, assessor de GST tem seus comitês. GMT, Comitê do Quadro Associativo, GET de Extensão e GST de Serviços. Então, está bem constituído, bem claro, os encargos de cada um dos assessores aí. Uma visão geral, então, do encargo aí do primeiro vice-presidente de clube.
que ele é o assessor, então, de liderança do clube, ele tem um mandato de 1 ano, e, como tal, ele garante que os associados desenvolvam habilidades necessárias para serem líderes eficazes. Compromete-se com a meta mais ampla da organização, incentivando todos os associados a empreender esforços para garantir o alcance de 1,5 milhão de associados até 1º de julho de 2027 em todo o mundo. Então, a gente sempre está repetindo essa história da missão 1.5, que é um encargo de todos nós. Então, por isso que então essa liderança, no caso, o primeiro vice-presidente, então ele precisa realmente trabalhar com os associados no sentido de motivá-los a trazer associados para que a, a missão seja cumprida. Apoiar o recrutamento de novos associados e o respectivo aprimoramento de habilidades de liderança proporcionado pelo LAIS. Monitorar os dados de desenvolvimento da liderança do clube para poder reportar informações seguras ao coordenador da GLT de distrito. Apoiar ativamente a conservação e garantindo que os novos associados recebam orientação eficaz sobre o funcionamento do clube, do distrito múltiplo, LI, com apoio do assessor do quadro associativo, que no caso é o GMT de clube. Assegurar que todos os dirigentes atuais e ou entrantes participem de treinamentos oferecidos pelas divisões, distrito múltiplo, Centro Leonístico de Aprendizagem, LAIS Internacional e a própria Escola de Leonismo. Identificar novos líderes em potencial e incentivá-los a participar de treinamentos proporcionados pelo distrito, pela Escola de Leonismo, do LD1, Distrito Múltiplo. Então, existem aí vários canais aí para as pessoas então participar e naturalmente, galgar conhecimentos. Colaborar com sua equipe para realizar seminários, outros eventos e projetos da missão 1.5 durante as reuniões do clube. Então, daí dá para ver que o assessor de liderança do clube é o primeiro vice-presidente, e LAIS Internacional, claro, foi muito feliz, eu acho que em dar esse encargo para o primeiro vice-presidente, porque no próximo ano ele vai ser o presidente e ele precisa conhecer seu clube. Ele vai ter que montar sua equipe, conhecer as lideranças ali, trabalhar com elas inicialmente, pensar nas suas metas. Então, ele já vai se garantindo com o grupo de associados que ele tem. Então, ele acaba conhecendo bem o perfil de cada um e, então, direcionar para a diretoria, para as assessorias, enfim. Concluída, então, nossa explanação, nos colocamos à disposição para dirimir dúvidas, trocar ideias e experiência. Esta apresentação, creio que ficará disponível no site do LD1. Grato, então, pela atenção. Nós fomos bastante ágeis, bastante rápido na explanação, para que nós tenhamos tempo de discutir com os companheiros que estão presentes na live. Muito obrigado. Obrigado, PDG João Almeida, parabéns aí pela excelente explanação. Então, nesse momento, nós temos aí ainda um pouco mais de meia hora para a gente debater os dois temas apresentados ou complementar. Então, pela ordem, quem quiser aí erguer a mão aí no próprio sistema, que eu consigo daí dar a vez para falar na ordem que se inscreveu. Ou então, abra o microfone e fale, que a gente também vai administrando aí. Então, o primeiro que levantou a mão foi o PDG Carlos Silva. Então, já pode abrir o microfone e fazer a sua explanação, complementação ou pergunta. Então, obrigado, companheiro João Santos. Mas, como a gente não faz nada sozinho, né? E sempre tem pessoas que também estão com o mesmo propósito, e aqui está uma delas, né? Que é a companheira
do Lions Medianeira, a companheira Sirlei, eu gostaria que ela desse um testemunho de elaboração de projeto e a sua eficiência dos projetos em Medianeira, naquela região a qual ela reside, o Lions Clube Medianeira. Pode ser, companheira Sirlei? Sirlei, abra o microfone, fique à vontade. Aberto. Boa noite a todos. Então, a gente, né, a pedido do PDG Carlos Silva, a gente promoveu aqui em Medianeira, né? Aliás, promovemos em toda a divisão, digamos, a nossa divisão, e abrimos também para outros clubes um treinamento em projetos presencial. E assim, foi muito bacana, percebemos assim um envolvimento muito grande dos companheiros, presidentes de clubes e demais companheiros também, e a gente pôde perceber o quão essas pessoas, os clubes, estão interessados em desenvolver suas ações através de projetos. Na nossa última live, né, no dia 11, foi comentado, né, sobre essas ações, eu acho que até foi o companheiro João Santos que colocou, né, sobre a regulamentação dos nossos clubes, né? Nossos clubes estão com o estatuto bem antigos, e para a gente participar de editais, de projetos, a gente precisa, em primeiro lugar, regularizar dentro das normas da legislação vigente o estatuto do nosso clube. E foi o que a gente começou aqui já há 2 anos atrás, iniciamos com esse trabalho, organizamos uma comissão dentro do nosso clube para elaborar o estatuto do Lions Clube Medianeira Parque Iguaçu. E ali a gente fez todas as ações pensadas, claro, não fugindo, né, do que manda, do que determina o Estatuto de Lions Internacional, em nenhum momento deixamos, né, essas ações, mas colocamos a nossa realidade. Eu acho que isso cada clube pode fazer, tem essa liberdade de colocar no seu estatuto. E assim o fizemos. Colocamos as ações que queremos desenvolver, colocamos, inclusive, premiações que podemos proporcionar a pessoas da comunidade com brilhante ou relevante serviços à comunidade. Há 2 meses atrás, premiamos o presidente da Frimeza aqui de Medianeira, concedendo a ele o título de cidadão honorário do Lions Clube Medianeira Parque Iguaçu, e presenteamos ele com a comenda Leão do Parque. Foi muito bacana. Eu penso que isso pode ser uma forma assim da gente agradecer e trazer essas pessoas também, essas empresas, para junto do nosso clube. Então, assim, o que eu posso falar, né, que a gente começou com o estatuto, reformulamos, já entramos com o pedido, o nosso clube já tinha o reconhecimento de utilidade pública municipal, buscamos o reconhecimento de utilidade pública estadual. Graças a Deus, a gente já recebemos o título de utilidade pública estadual. Como a gente falava no nosso treinamento em projetos, precisamos também participar de conselhos municipais nos nossos municípios, isso é muito importante. Conselho Municipal da Pessoa Idosa, da Criança e do Adolescente, da Mulher, especialmente em conselhos que tenham fundos municipais. Não que a gente participe por interesse, mas eu acho que são esses conselhos que também a gente pode estar participando, dando a nossa contribuição. Aqui em Medianeira, a gente participa ativamente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, proporcionamos palestras, ações junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Então, eu penso assim, que são ações que vão nos levar a gente estar apto a participarmos de editais de projetos, onde a gente pode estar buscando um volume maior de recursos e fazendo grandes ações de impacto no nosso clube.
eu me coloco à disposição para a gente estar trabalhando, de repente, com alguns clubes, essa questão do estatuto, né, da reformulação de um estatuto. Eu acho que por aí que os clubes têm que começar. E buscando esse reconhecimento de utilidade pública municipal, estadual e até, quem sabe, utilidade pública federal. E isso, então, faz com que a gente esteja apto a participar de projetos, de editais, claro, não esquecendo, né, dos projetos da nossa fundação, esse treinamento que a gente proporcionou aqui em Medianeira em 2 etapas, a gente trabalhou muito essa questão também de projetos, de um modo geral, e também de projetos da fundação. Mas, PDG Carlos, estamos aí com um pedido de pessoas que querem um terceiro encontro, né, aqui em Medianeira, ou a gente pode, de repente, Maravilha. um outro local, né, para a gente estar centralizando. Participaram companheiros de Toledo, participaram companheiros de Nova Aurora, foi assim uma comitiva de Nova Aurora participando, e a gente está recebendo assim no privado que as pessoas gostariam de dar continuidade, e a gente está aqui para isso, disponível para isso, se precisar para uma força, de repente um encontro só pensando na reestruturação dos estatutos, e a gente dar continuidade nessa questão de deixar os nossos clubes aptos a captar recursos e proporcionarmos ações de grande impacto na nossa comunidade. Legal, obrigado, companheira Cirlei. Bem lembrado aí pelo PDG Carlos Silva. É um grande exemplo aí de projetos, e a gente falava no dia 11, né, que os clubes morrem normalmente por falta de atividade e de projetos. Então, nós temos um exemplo aí do Live Medianeira, e inclusive falamos também, a Cirlei repetiu agora, da legalização do Live. Se o seu CNPJ do seu clube não está legalizado, é preciso legalizar, e aí, para que você tenha também a oportunidade de participar de recursos, atualizar seu estatuto. O Batel fez isso recentemente também, e também fez aí a certificação estadual, e a gente também foi aprovado um projeto recentemente de R$ 741 mil, da Lei Rouanet, que nós trabalhamos com a Escola de Música. Então, tem recursos, tem muitos recursos. Agora, é preciso fazer o projeto, é preciso legalizar o seu clube. E eu, então, chamo agora o nosso ex-presidente do conselho, também um diretor da escola de leonismo, e um cara que é professor e foi o que incentivou e revitalizou essa escola, né? Então, o PCC Cláudio Rigo pode abrir o microfone e falar, companheiro. Eu acho que já abri. Boa noite a todos. Eu entrei um pouquinho atrasado aí, em função de alguns problemas aí que o computador não queria me obedecer, eu tive que dar uns tapas nele, aí ele acertou tudo e agora vamos em frente. Mas eu tenho me preocupado bastante com um problema que está se acentuando no distrito LD1. O distrito LD1 sempre foi um distrito que teve poucos clubes com menos de 20 associados. E hoje nós estamos em primeiro lugar, um primeiro lugar que não é honroso, mas nós somos o distrito que tem o maior número de clubes com menos de 20 associados. Nós estamos com 20 clubes com menos de 20. E eu me preocupo porque eu tive conversando hoje ainda, casualmente, com um presidente de clube. O clube dele tem menos de 20 e ele é presidente, secretário e tesoureiro do clube. E ele disse que não porque ele quer, porque ninguém tem tempo para assumir a função. Ele convida um companheiro para ser o secretário, eu não tenho tempo. Convida o outro, eu não tenho tempo. Convido o outro, acho que eu vou tratar o dente, então não vou poder fazer, assim, invento as desculpas mais esfarrapadas possíveis. Então, o que eu penso? Se isso é uma coisa que está se alastrando pelo distrito, que acontece no distrito efetivamente, porque a realidade é essa, dos 50 clubes, 20 não tem 15 associados. E eu vejo assim,
O Lions do Hotel, que tem mais de 100 associados, às vezes tem dificuldade para encontrar uma pessoa para ocupar algum determinado lugar. Agora, um clube com 12, com 15, com 17, com 7, com 8, pô, vai ser uma repetição permanente do presidente, do secretário, do tesoureiro, e esse pessoal vai se cansar e vai dizer, cara, eu não quero mais, eu vou embora, e o clube fecha. Eu acho que a gente poderia considerar isso, esse não é o âmbito para esse tipo de decisão, mas enxergar essa situação como uma crise. E a crise, ela invoca necessidades de se atuar, diferente daquela normalidade que o GAT faz, o GRT faz, etc, etc. Nós temos que atuar junto a esses clubes que estão com menos de 20, para encontrar mecanismos, encontrar formas para sair dos menos de 20 e voltar a ter pelo menos os 20 associados. Eu confesso que talvez não seja o momento e nem o fórum para se conversar isso, mas nós estamos aqui com um grupo importante de companheiros e companheiras, e que isso invoca a gente fazer um trabalho específico, especial junto aos clubes. Se vocês me perguntarem o que fazer, eu vou dizer que eu não sei o que fazer, porque cada clube é como se fosse um indivíduo, é uma pessoa, ele tem suas características próprias. Então, o que serve para o clube A não serve para o clube B, e talvez não sirva para você também. Então, fica essa preocupação, e eu solicito que cada um dos companheiros aqui que tem acesso a governador, acesso aos dirigentes do nosso distrito, que também comunguem com essa ideia dos clubes de menos de 20 aí, para a gente ter um trabalho de distrito para tentar resolver isso aí. Tá bom? Era isso aí. Muito obrigado. Excelente, companheiro PCC Cláudio Vigo. Eu acho que a gente, já falei no dia 11, a gente precisa fazer forças-tarefas, né? Então, estou disposto aí a gente fazer esse trabalho pela Escola de Leonismo também, mas os presidentes de clube, acho que os presidentes de divisão que têm que startar isso, né? Me parece que é essa, né? Presidente de divisão, starte na sua divisão, quais são os clubes, ofereça para o presidente do clube uma força-tarefa. E aí, quem sabe, a gente pega o distrito inteiro para trabalhar com a força-tarefa, claro que não interferindo, mas ajudando o clube a achar formas de trazer novos associados, que não dá para trazer um, tem que trazer uma dezena, para que daí, quando você traz uma dezena, um grupo vem forte e vem trabalhar para o clube. Acho que é isso mesmo, vamos precisar trabalhar nesse sentido. O PDG João Almeida levantou a mão, eu não sei, acho que pela ordem aqui, eu acho que acho que o companheiro João, depois o companheiro Cláudio Pereira levantou a mão. Pela ordem, então, Carlos, perdão, o Cláudio está na frente. Cláudio Pereira, é você. Boa noite, companheiros. Primeiro, eu quero agradecer aqui a palestra dos companheiros Carlos e João, né? Importante isso aí, essas informações. Eu comungo da mesma ideia sobre a questão de projetos e entendo, inclusive, em resposta ao companheiro Cláudio Rigo, que a solução dos clubes é justamente a nós fazermos projetos. Se a gente não aparecer para a sociedade de onde nós estamos, os mais novos não saberão da existência do Lions. Eles nos confundem como o Rotary, né? Todo mundo sabe disso. Lá do Rotary, né? Eu ouço isso o tempo inteiro. Então, nós temos que fazer projetos, aparecer para a nossa sociedade, a nossa local, e aí sim iremos despertar o interesse das pessoas em participar do Lions, em conhecer o Lions e tudo. Então, eu diria assim que não cabe ao governador, mas cabe a nós, nos nossos clubes, fazermos os projetos. A solução está em nós. Os companheiros João e Carlos estão apresentando, né, soluções, ou possíveis soluções. Então, nós temos que trabalhar com isso aí. Isso é um ponto que eu queria falar. E o outro ponto que eu gostaria de falar, talvez em complemento à companheira Cirlei, mas ela é autoridade no assunto, é com relação aos nossos estatutos.
basicamente, numa regra geral, para fazer um projeto da Lei Rouanet, talvez a gente nem precise atualizar o nosso estatuto, porque há estatutos que já permite, né? O ideal é, sim, fazer essa atualização, porque, vou dar um exemplo nosso, o nosso tem 20 anos ou 25 anos. Eu acho que quem nasceu há 20 anos atrás já tá dirigindo o carro, né? Já mudou o mundo. Agora que nós estamos trabalhando, né, para fazer a nossa atualização do estatuto. E mesmo de 20 ou 25 anos atrás, ele nos permite a participar de projetos via Lei Rouanet. Então, nós já podemos começar alguma coisa. E, por fim, eu vou... Dois pontos que eu anotei aqui durante a conversa com o companheiro Carlos. O reconhecimento dos voluntários é essencial. A gente não está aqui para aparecer, mas sim, nós temos que reconhecer as pessoas que colaboram com a gente. Pessoas, empresas e outras organizações, né? Outras fundações que trabalham com a gente. E sim, com relação aos projetos, a gente tem que olhar realmente para a demanda que a nossa cidade precisa, não aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que precisa ser feito. São coisas, numa regra geral, diferentes. Então, nós temos que olhar para as necessidades dos projetos, né? Se puder casar as duas coisas, maravilha, né? Vamos fazer e atender e ser aquilo que a gente gostaria de fazer mesmo, tá bom? E agradecer a todos pela a disponibilidade de tempo, né? Eu sei que é difícil estar aqui, então vou encerrar minha fala nesse sentido. Obrigado. Obrigado, companheiro Cláudio, aí, pela sua complementação importante deste evento. PDG João Almeida, então agora com você. Acompanhando aí as palavras do companheiro Cláudio, realmente é importante o que ele disse aí. Através de projetos é que o Lions vai para a comunidade e procurar naturalmente envolver a comunidade. Envolvendo a comunidade, o Lions se torna visível e as curiosidades chegam naquele momento ali em saber quem é que está fazendo aquela atividade dentro da comunidade. Então, isso poderia ser muito simpático, o desencadeamento de um projeto para a comunidade. Então, acho que é um passo bastante importante, Cláudio, o que você falou aí. E eu gostaria de saber se tem algum presidente de clube presente na nossa reunião, presidente de divisão e presidente de região. Região, já vi que tem o Fernando Misato aqui. Para que houvesse uma manifestação deles, porque eles são pessoas importantes no Lions, todos são, mas cabe a eles desencadear as tais de RCC, oportunidade em que eles trazem as diretorias para discutir como é que está o clube. Então, a gente precisa efetivamente saber como é que está sendo desencadeado isso aí, se estão acontecendo as RCCs dentro das divisões, que a gente não tem notícia mais disso aí. Parece que caiu no esquecimento. Não vou dizer que todos não façam isso, né? Mas eu sei que o companheiro Misato há pouco fez uma RCC aqui, ele é presidente de região, mas eu acho que os presidentes de divisão, que é a 1 e a 2, estavam presentes. Então, é um momento importante essas reuniões conduzidas pelos presidentes de divisão, porque é uma liderança importante que ele faz, ele é a ponte entre os clubes e a governadoria. E também as informações para os coordenadores, GLT, GST, GMT, tudo vai sair dali. Vamos conversar sobre isso aí. Então, nós precisamos que eles nos reportem essas informações para que nós possamos montar os nossos projetos e reportar para os nossos coordenadores em nível de distrito múltiplo. Então, eu não sei se isso está efetivamente acontecendo. Eu, pelo menos, não recebi nada até agora sobre que algum presidente de divisão, qualquer coisa, tenha reportado alguma informação para nós. Então, nós estamos falando isso aqui para abrir esse canal.
e dizer que nós estamos à disposição para que isso aconteça, que o presidente do clube lá, né, possa, junto com o seu assessor de liderança, os comitês que ele tem lá, organizar e reportar as informações que precisa chegar aos coordenadores distritais, para que eles possam reportar para os coordenadores do Distrito Múltiplo ou líderes de área, como pode até acontecer. Eu queria apenas colocar essa interferência agora. Obrigado. Obrigado, PDG Almeida. Então, convido Gilson Ney Ribeiro, que está na ordem aqui. Pode abrir o microfone e falar, companheiro Gilson Ney. O microfone está fechado. Gilson Ney, você pode abrir o microfone e falar. Ah, você deu a ordem aí? Então inverteu a ordem agora. Agora, pela ordem, está aqui o PCC Jardel da Mota Pacheco. Então, Jardel, com você. Uma boa noite a todos, a quem não tive a oportunidade ainda de ter conversado, né? Chegamos um pouquinho antes da abertura e eu estou gostando muito desse encontro, certo? Por que eu estou gostando desse encontro? No primeiro momento, nós tivemos a abordagem teórica, digamos assim, operacional das funções da GST, da GLT. Nós precisamos tê-las. Os nossos assessores nos clubes precisam ter, certo? Então, essa abordagem dá o ferramental para que as pessoas possam ter conhecimento do tamanho do seu braço, né, para trabalhar e da abordagem que vai ser feita no clube. Saiam daqui com a certeza de que vocês fazem um trabalho muito importante nos seus clubes. Os clubes são, de fato, quem realmente promove a ação de servir na comunidade. E o porquê que a gente tem toda essa estruturação da GAT. A GAT, na verdade, foi muito bem pensada, a abordagem dela, porque no passado nós tínhamos unidades que estavam separadas dentro do movimento. No próprio clube, nós tínhamos pessoas que trabalhavam de certa forma na liderança dentro do clube, de certa forma na área de serviço e de certa forma também na área do associado. Esse tripé sustenta o clube. Muitas vezes um clube dá uma ênfase maior em uma área e acaba não dando atenção nas outras. Tá? Então, o equilíbrio desse processo em dar atenção para ela vai favorecer esse caminhar saudável e de continuidade do clube. E volto a dizer, por que esse momento agora desse encontro está sendo muito legal? As pessoas nesse momento estão falando e estão sendo ouvidas. Ser ouvido, tá? É muito importante. No clube não é diferente. Isso gera pertencimento e conexão com aquele grupo. No momento que a gente vai para a comunidade, muito bem falado pelo companheiro Carlos Silva, e a gente ouve a comunidade, a gente senta no mesmo banquinho que eles, a gente conhece a realidade deles. Recentemente eu recebi um artigo de um líder leão brasileiro, querendo a minha opinião, e ao longo do artigo dizia que o Lions não participa das grandes decisões nacionais. E enumerou uma série de elementos ali. Por que o Lions não participa das grandes decisões nacionais? Eu olhei para aquele artigo com todo respeito, fiz a leitura dele e disse: nós participaremos das grandes decisões nacionais no momento que nós fomos grandes transformadores da realidade nacional. E isso começa entrando na comunidade, participando da realidade da comunidade. E esse olhar para fora é ser ouvido. A comunidade ela também é ouvida. Então trago para vocês a minha satisfação de estar ouvindo abordagens que relacionam projetos. Por que projetos? Recentemente fiz um estudo falando sobre os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, as ODSs, vinculando com as causas globais. Um estudo que foi feito, tentando traduzir por quê. A gente está falando de projeto? A gente vai conversar com entes da comunidade, poder público e empresas que já trabalham com as ODS. Se a gente conversar com a mesma linguagem,
já começa a ter quem está falando de projeto. Então é de pensar de forma estruturada e a mesma linguagem. A equipe GAT dá um ferramental precioso para trabalhar, certo? E uma coisa bacana também que eu acho da GAT, a gente não espera de cima que venha a resposta. A gente tem o ferramental, a gente faz o diagnóstico que o próprio ferramental nos propicia e a gente começa a mudar a realidade. Claro, para que esse processo aconteça dentro do clube, tem que ter a instrução, tem que ter a capacitação da equipe GAT de clube para que ela tenha esse domínio, que ela se empodere e que o presidente lidere essa equipe. Caso contrário, ela não vai partir por osmose. O presidente é o líder, ele vai ter que girar a chave e fazer essa equipe trabalhar. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que está acontecendo hoje. Podem ter certeza que qualquer forma que a gente tem de trazer os leões e capacitar eles, com certeza vai converter, está convergindo então com melhoria e geração de resultado no servir. Obrigado, companheiro. Obrigado, companheiro Jardel, pela excelente explanação. E eu, então, convido agora a PDG Liu. Acho que ela inverteu ali, mas ela estava com a mão levantada já há um tempo, companheiro Fernando. Na sequência, daí o Fernando. Então, Liu, com você. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente e eu acredito que as pessoas, os associados, não visitam muito a fonte, a fonte para buscar ideias para os projetos. Eu acho, falando tanto em projetos, mas acho que pouca gente consulta o site da nossa associação, muito pouca gente, porque sabe que tem uma oferta grande junto à fundação, às causas globais, e não sabe que fica aberto o tempo todo esses projetos para o pessoal buscar como inspiração. São projetos que vão de 10 mil a 150 mil dólares. Fora isso, tem os DCGs. Pouca gente sabe que existem esse 15% de todas as doações do distrito. E agora o nosso distrito começou a acordar que esse ano vou mandar 3, o ano passado 3, a L passado 3, e agora eu quero dizer com muito orgulho que o nosso distrito está entre os primeiros, em projetos também, e está chegando a quase $1 milhão. $1 milhão, gente. E do AL passado, R$ 1 milhão já foram concedidos para projetos do LD1. Então, gente, tem que buscar, tem que conhecer a fundação, tem que visitar o site. Ninguém nasce sabendo, né? Então tem que consultar onde. O site do Lions Internacional é rico em todo esses dados, como fazer, como é que é, quais são os prazos. E se vocês não souberem, me liguem, mandem mensagem para mim. Tenho todo o maior prazer em poder ajudar, tá certo? Então, eu me coloco à disposição como coordenadora LCIF do Distrito LD1, a dar todas as informações sobre projetos. Acabamos de ver que o projeto de Medianeira, que a companheira Cirlei acabou de falar sobre projetos da área, da região dela e tudo, mas ela mesma, com muita paciência, recebeu agora o subsídio, que atrasou um pouco devido a problemas mais de governo, de imposto, né? Certo? Então, eu acho que se o pessoal acordar, vai sair muito mais projetos do que só 2 projetos desses equiparados. Tem todas as outras causas globais para investir num trabalho de projeto para os seus clubes, né? Muito obrigado, boa noite a todos, é isso que eu queria repassar. Obrigado, PDG Liu. Eu tenho, então, 2 inscrições aí, o companheiro Fernando Missato e daí o Gilsonei, que ele baixou a mão, mas ainda está disponível, e daí a gente encerra, então, esse momento. Então, Fernando, é com você,
E depois disso, Ney, você, se ainda quiser falar, depois você pode falar. Não, só queria agradecer aí ao time por essa dedicação aí para trazer esses temas aqui para a gente conversar. E reforço aqui a ideia da ideia dos projetos. Nós já estamos trabalhando nesse assunto, nesse aspecto já há pelo menos 2 anos, né? Fizemos também aqui oficinas para elaboração de projetos. Nós temos uma especialista nesse assunto também aqui que poderíamos inclusive conectar. Já devíamos ter feito isso, né, companheira Cirlei? A gente já sabe do seu trabalho. E nós temos aqui uma professora da UTFPR, que é especialista nesse assunto, e a gente já desenvolveu isso e entendemos que realmente é mais desafiador estabelecer essa cultura de projetos entre as pessoas. Não que todos devam ser especialistas em construir projetos, mas que a gente faça essa reflexão que a própria companheira Liu comentou agora, a PDG Liu. Muitas vezes o recurso está dentro de casa, né? A gente Exatamente. tem que começar a pensar projeto. É muito bom a gente vir com as ideias, né? Mas se você estruturar, já começa a gente a poder colaborar para achar o caminho para resolver essas ideias de projetos, tá? Então, fico à disposição também para a gente poder articular aí essas equipes para trabalhar em conjunto e a trabalhar afinados para a elaboração de projetos, tá? E eu diria mais, é, tanto é que nós acreditamos nisso que nós realmente trabalhamos também na mudança do estatuto. O estatuto está disponível no nosso site. Eu acredito que não é um trabalho que foi feito pelo Lions Batel, é um trabalho feito para os nossos clubes, não só para o distrito, mas já compartilhamos as nossas mudanças com outros clubes, né? E acredito muito que as mudanças que fizemos tiveram repercussão realmente, porque no passado nós tentamos captar recurso da Lei Rouanet e a gente percebeu que os nossos requisitos não cumpriam as solicitações que o projeto pedia, né? Então, se hoje a gente conseguiu captar, autorizar, né, essa captação de R$ 700 mil, em função dessa mudança que foi providenciada, tá? Então, deixo aqui esse estatuto aberto para que a gente também possa aprender com vocês e vocês com a gente, né? Como bem disse o João, é, o- cada realidade é uma realidade, né? Então, a gente também tem que entender que culturalmente tem regiões e tem projetos, tem equipes que têm visões diferentes de como fazer o estatuto, tá? Em relação ao que o companheiro PDG João Almeida comentou, eu também concordo contigo, PDG, porque a gente precisa realmente de colocar, visitar esses nossos clubes das nossas divisões e começar a entender que cada um vive de dores. E eu confesso que o ano passado nós tivemos um banho de água fria, vamos dizer assim, porque a gente percebeu que aquilo que a gente planejava ou gostaria de fazer, já levando a ideias de projeto, de mudança de estatuto, na verdade nós estávamos num passo atrás, né, bem atrás, que era a ideia de ajudar, inclusive, a regularizar o CNPJ, né? Alguns clubes nossos ainda estão com dificuldades, quer dizer, não adianta a gente pensar em melhoria de estatuto se nós estamos ainda num processo de organização interna. E aqui eu preciso talvez retomar aí um assunto com o João Santos, que foi, de fato, nós, enquanto Lions Batel, já vivemos essa experiência de regularizar o nosso CNPJ. Quem sabe essa lição sirva também para os demais aqui, né? E que a gente possa colaborar para que outros clubes possam usar da nossa experiência para regularizar os seus CNPJs. Com relação à questão de apoio aos clubes, eu também, de certa forma, já me coloquei à disposição para pegar na mão, vamos dizer assim, presidentes que queiram que a gente vá visitar juntos lideranças comunitárias, lideranças empresariais. Não é fácil a gente se disponibilizar para isso, mas eu tô me colocando à disposição, né? Mas também as equipes dos clubes que são pequenos ou que estão com abaixo de 20, como é a nossa preocupação aqui agora, que foi levantada,
eu entendo também que não podemos deixar isso se acomodar, né, pessoal? A gente também tem que estar à disposição. Eu fico à disposição para compartilhar aquilo que a gente está fazendo dentro do clube do Lions Batel, que de certa forma temos que se considerar também, porque a gente tem mantido esse quadro de mais de 100 associados não faz bastante tempo, né? Então, vamos juntos. A gente já fez um caminho, já tem uma lição de como fazer eu não digo aumento, né? Ou pelo menos manter essa equipe em sempre ter novos associados dentro do clube, tá? Até na última festiva que nós fizemos aqui, o PDG Kleber teve a oportunidade de estar com a gente. Nós conseguimos colocar 14 pessoas naquele dia que ele esteve aqui, né? Preparamos para que fosse naquele dia a admissão de 14 membros, 14 associados. E isso tudo é resultado, claro, a gente tem aqui um grande captador de associados, que é o Toshihiro, mas a gente também tem o nosso processo aqui que está funcionando, tá? E talvez a gente tenha que fazer aquilo que o PDG João Almeida está provocando. Vamos colocar com mais ênfase isso, né, João Almeida? Conto contigo para me ajudar a provocar esses presidentes de clube, né, a também se manifestar interesse em vir, né, puxar a gente também para ajudar, tá? Só a gente falar e colocar à disposição não tá sendo suficiente, tá? Vamos lá nessa, eu fico à disposição. Para mim, sábado de manhã é um dia que eu costumo tirar para fazer coisas do Lions. Então, quem sabe a gente faça isso em conjunto, né, e conto contigo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Legal, Fernando Missato, presidente da região leste do Lions Clube Curitiba Batel. Eu faço uma provocação aqui, Fernando, já que você é o presidente da região, vamos chamar as duas divisões aí, a 1 e a 2, e vamos fazer esse trabalho de força-tarefa aqui nas duas divisões, que tem um número grande de clubes. Chamar num sábado aí os presidentes de divisão e região e fazermos um planejamento do trabalho. Sim. Apresentarmos esse plano para cada clube que tem menos de 20 associados e para os outros também que querem crescer, mas eu estou disposto aí a gente fazer esse evento, pode ser virtual até, tá. E a gente então começar por aqui. Vamos sim, João, vamos sim. A gente Tá. já esboçou essa ideia antes e acho que a gente tem que colocar em prática. Nós passamos 2 minutinhos, mas ainda, companheiro Gilsonei, se eu quer falar, está aberto ainda a possibilidade de a última manifestação. Se quiser, abre o microfone. Vai lá. Boa noite, João. O meu microfone está aberto? Sim, perfeito. Ouvindo bem. Tá certo. Eu sou o Gilsonei, então, eu estou falando em nome da Divisão F, presidente da Divisão F. Só para passar algumas informações, então aqui na Divisão F a gente sim, João Jocerli, né, que foi que perguntou sobre as RCCs. Eu estou no clube já há 8 anos, e nesses 8 anos, sem nenhuma falta, foram feitas sempre 3 RCCs durante o período do ano leonístico. Então, aqui na região, na divisão F, é de praxe que a gente faça sempre. Inclusive, antes da RGD, nós tivemos uma na cidade de Missal, e justamente onde eu fui buscar as informações para estar levando a divisão. No quesito que a gente fala de projeto sempre é importante, mas às vezes a gente tem que trazer os contrapontos, como é que funciona, o que traz de facilidade para a gente. Porque eu levei na RGD só uma planilha, justamente para que ficasse esclarecido de que lá, naquela planilha, a divisão F tem 280 associados. E nesses 280 associados, trabalhando no formato tradicional da gente, de festas e eventos e jantares, para arrecadar fundos, nós conseguimos arrecadar 87 mil apenas. E com um único projeto, que é esse da MESF, esse que é a Cirlei, que é do meu clube, do Parque Iguaçu, encabeçou aí, que a gente trabalhou nele. Então, é um resultado de quase 900 mil reais, fica sempre alterando de acordo com o dólar, mas é esse contraponto que a gente tem que mostrar para que a gente possa entusiasmar e encantar as pessoas com o projeto, né? Eu tenho falado muito da gente mexer menos nas panelas e mais no computador para a gente fazer esse trabalho, e consiste nisso.
consiste na gente encantar mostrando o resultado. A divisão F, ela tem clubes aqui que estão com problema, mas elas estão no mínimo, assim, é um clube de Matelândia, aqui um clube já que tem sede própria, que está com um número de 13 associados apenas, e a gente tem uma dificuldade muito grande de entrar lá e conseguir melhorar essa situação deles. Mas, na média geral, nós trabalhamos com clubes que têm mais de 40 associados sempre aqui. Foz do Iguaçu, nós temos um com 50, nós temos 25 em Itaipu, nós temos 50 em Santa Helena. Então, a região é muito forte. Em 7 clubes, nós chegamos a esse número de 280. Mas é justamente disso. O trabalho que a gente desenvolve, a gente tem que buscar nesse formato, que a gente passa trazer essa modernidade, porque para a gente acabar encantando os novos, a gente fala em trazer novos associados, a gente tem que trazer perfil de pessoas que busquem já trabalhar num outro ritmo, num outro formato, que não se assuste mais com a informática, que não se assuste mais com trabalhos que sejam desenvolvidos através do computador, né? Mas eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, e eu concordo quando o Jocerli falou dia 11, agora na última, em relação a formar essa equipe de trabalho, justamente com os presidentes de divisão, com os presidentes, com o pessoal da escola leonística, para que a gente não deixe baixar um pouco a poeira e para que a gente possa dar continuidade quanto antes, né? Para que o Lions Club depende muito da gente, né? E a gente tem que fazer esse esforço para que traga, como falou o Fernando aí, né? Às vezes a gente tem que abrir um pouco de mão demais do nosso tempo, né? Que a gente já doa para o Lions, para que a gente consiga encantar ainda mais pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Então, devido ao adiantado da hora, então vamos então chamar aí pela ordem, primeiro o PDG Carlos Silva, para fazer as suas considerações finais. Foi muito bom. Obrigado, João Santos. Foi muito bom ouvir e também estar participando desse debate, né? Não sei se vocês observaram, num dos slides nós colocamos presidente da região, divisão e presidente de clubes, né? Porque projetos não acontecem com o coordenador ou a equipe do GST. Acontece na base. Então, nós estamos apoiando, incentivando, fazendo uma proporção de informação para que todos possam executar cada vez mais. E esses projetos, pode ter certeza que eles vão levantar ali as lideranças da comunidade, eles vão levantar a visibilidade do clube, consequentemente, nós teremos mais adeptos ao movimento. Eu queria aqui deixar, então, com as considerações finais, uma leitura, não é? Dizer aqui que o banco de projetos do LD1 não é mais que um arquivo. É uma vitrine dos nossos serviços. É uma ponte entre a ideia e a ação. Cada clube tem uma história de solidariedade para contar. E o Distrito LD1 quer ouvir. Juntos, vamos transformar boas ideias em grandes realizações. Porque quando nós servimos com união, multiplicamos o impacto, nós servimos. Sozinhos, nós fazemos algo. Juntos, fazemos muito. Com o GST, nós fazemos histórias. E viva o Lions! Uma boa noite e muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, PDG. E agora, então, para encerramento, e depois, no final, para fazer o encerramento, como nós temos 2 presidentes de conselho do LD1, o Périx fez a abertura, eu convido de novo o Cláudio, então, para ir se preparando aí para fazer o encerramento, mas suas considerações finais, companheiro PDG, João Jocelyn Almeida. Bom, essas oportunidades que nós temos vivenciado aí, temos participado, a gente mais aprende do que traz para os companheiros nos ouvir. Ficamos, sinceramente, lisonjeados, felizes por ouvir os companheiros aí se manifestarem de uma forma muito precisa. Isso realmente incentiva a gente a procurar também fazer a nossa parte, que muitas vezes nós pecamos nesses aspectos assim. Às vezes a gente recomenda, mas talvez a gente não faça aquilo que estamos recomendando. Então, nós mais aprendemos do que trazemos para os companheiros.
E eu gostaria também de fazer uma pequena lembrança aqui de um detalhe. Quando nós saímos a campo para buscar nas comunidades a possibilidade de colocar um clube lá. Tomara que isso aconteça. Se acontecer, pessoal, vamos fundar esse clube usando aquelas peças fundamentais que existem, que são os leões orientadores certificados. Nós fizemos um workshop o ano leonístico anterior, por mais de 30 formandos ali. Já devem ter recebido seus certificados. Eu fui o coordenador daquele evento. Então, essas pessoas são fundamentais para trabalhar nos passos iniciais do clube, porque muitos clubes nascem e morrem daqui um pouco, por falta de orientação, de conhecimento, de saber a história do Lions, de conhecer como é que funciona. E esses leões orientadores estão preparados para isso. São 2 leões que devem ser indicados ou nomeados pelo governador para acompanhar os clubes recém-fundados. Então, vamos usar essas peças, pessoal. Não só para isso, de repente lá tem clubes em dificuldade, trazê-los. Quem sabe dentro do próprio clube tenha um leão orientador certificado para dar o seu recado de orientação. Mas eu deixo aqui o meu agradecimento por essa oportunidade de ter trazido de uma forma um pouco precária, talvez, sobre liderança. É um papel importante. E todos nós somos líderes. Todos. Entramos no Lions como líderes. Então, vamos fazer realmente essa bandeira, vamos hastear essa bandeira efetivamente de liderança. Porque tem muita gente que entra, são líderes, mas não sei se por falta de entusiasmo, por falta de envolvimento, eles deixam o nosso movimento. E nós não podemos deixar que isso aconteça, pessoal. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de ter trazido a nossa mensagem aqui. Obrigado, João. Obrigado. Então, informando só que no próximo dia 20 nós temos mais um evento da Escola de Leonismo, aí com o Léo Clube coordenando esse evento e trazendo 2 palestras também. Eu, mais uma vez, agradeço aí a presença do nosso ilustre visitante, grande líder, PCC Jardel da Mota Pacheco, aí, do qual eu tenho uma admiração muito grande e agradeço por prestigiar esse nosso evento. E eu convido, então, o nosso PCC, nosso ex-presidente do Conselho, Cláudio Rigo, para fazer o encerramento desse evento. Ok, companheiro João Santos, muito obrigado. Primeiramente, parabenizar o companheiro João Santos pela liderança desse... Nós estamos falando de liderança, mas ele está exercendo a sua liderança para conduzir a escola de leonismo com bastante competência. E faço um cumprimento especial também para o nosso companheiro Jardel, que está nos prestigiando hoje. Seja sempre bem-vindo aqui no LD1, companheiro Jardel. E vamos em frente, tocamos o barco juntos. E cumprimentar os nossos palestrantes, o companheiro Carlos Silva, o companheiro João Almeida, que souberam de uma forma muito clara, muito profunda, trazer bastante conhecimento sobre essas áreas do movimento leonístico. Então, satisfeito e feliz por estar participando junto com os companheiros e companheiras, eu declaro encerrada a nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Boa noite, Obrigado gente. a todos. Tamo junto. Boa noite, Valeu, até o dia Cláudio. 20. Valeu, Dia Silvio. 20 estejam presentes aqui mais uma vez.